Olá, povo de Deus. Deus abençoe vocês. Graça e paz a todos. Passando aqui para mais um vídeo, né? Tô demorando um pouco mais para fazer. Gostaria de falar sobre um assunto que faz parte do nosso cotidiano. Que assunto é esse, né? A Bíblia fala sobre a lei da semeadura. Fala que o homem plantar ou que o homem semear, certamente colherá. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso hoje, né? Que é algo que acontece aí durante toda a nossa vida. Plantio e colheita, plantio e colheita, plantio e colheita. Não tem como fugir, né? É algo que permeia aí toda a nossa vida. Não tem para onde correr. Então eu gostaria de falar sobre isso hoje, gostaria de mostrar alguns textos aqui da Bíblia, né? Eu gostaria de começar por Gálatas. Se você tiver uma Bíblia aí, abre ela no livro de Gálatas, tá certo? Capítulo 6, versículo 7 e versículo 8. Vai dizer assim, ó: Não vos deixei enganar, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Esse versículo aqui já basta para a gente entender que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Não tem, não, esse plantio não vai ser outra pessoa que vai fazer, vai ser a gente. Eu costumo falar que plantar é opcional, mas colher não tem para onde correr. Colher você vai colher. Seja o que foi plantado, você vai colher. Tá certo? E eu gostaria de falar sobre um personagem bíblico que é muito relevante, que a gente conhece bastante, que todo mundo já ouviu falar dessa história, mas eu gostaria de falar um pouco sobre ele. Eu gostaria de falar um pouco do seu plantio e da sua colheita, para a gente entender um pouco mais sobre isso, né? Lá no livro 2 Samuel, a partir do capítulo 11, a gente vai ouvir falar sobre a história de Davi com Betseba, que aí envolve outro personagem, que é Urias, né? Urias era um dos comandantes ali dos exércitos do rei Davi, né? Davi, filho de Jessé, Davi que foi o terceiro rei de Israel, né? Então, o que acontece? A história é muito grande, ela começa no capítulo 11 de 2 Samuel e vai até o capítulo 12. Ela vai contar que Davi, no tempo que os reis iam para a guerra, né, Davi ficou no seu palácio. E do seu palácio ele viu uma mulher muito bonita, que era Betseba. Até então não tem problema nenhum, né? O problema é que esta mulher era casada e Davi se sentiu atraído por ela, ao ponto de pegar alguns das pessoas que ali trabalhavam para ele e buscar essa mulher para ele, né? Foram lá buscar essa mulher para Davi. Todo mundo sabe que Davi ficou com essa mulher, adulterou com essa mulher, porque ela era uma mulher casada. Depois disso, eu creio que Davi teve o desejo de continuar com essa mulher. Para ele continuar com essa mulher, ela não podia ter marido. Então o que é que eu faço? Eu elimino o marido. Foi o que Davi fez? Pediu para o marido dela vir até o seu palácio, conversou com ele, pediu para ele ir até a sua casa. Ele acabou não indo, dormiu na porta do palácio, porque ele falou: os meus companheiros estão no campo de guerra, não é justo que eu entre e durma com a minha esposa. Então ele ficou ali na porta do palácio. Davi enviou ele de volta para a guerra, né? E mandou uma carta selada por ele, que só o comandante dele, o comandante Joabe, poderia abrir.
essa carta. E abrindo essa carta, o comandante tem uma ordem ali de Davi. Davi dá uma ordem ao comandante, que era para colocar Urias, o marido de Betseba, na frente do exército mais poderoso do inimigo. E depois daquilo ali, pegar o Urias e deixar ele como sozinho lá para ele morrer. E como Joabe era obediente ao rei, né, à palavra do rei, ele fez isso. Então Davi ele comete adultério e depois do adultério ele trama, né, a morte do marido, né, da mulher com quem ele se relacionou, teve um relacionamento. Depois disso, Davi toma Betseba para ele, casa com ela e Betseba engravida. E esse filho de Davi e Betseba acaba morrendo, né? Não só isso. Aí agora a gente vai falar de quê? A gente vai falar sobre o que Davi plantou. O que foi que ele plantou? Ele plantou um adultério e ele plantou um assassinato. Quais as consequências disso que Davi plantou? A gente vê no decorrer da história. O filho de Betseba com Davi morre, né? Depois, os filhos de Davi, que Davi tinha filhos que não eram da mesma mãe, eram filhos do mesmo pai, filho de Davi, mas não era com a mesma mãe, que Davi tinha algumas mulheres, né? Então, o que foi que aconteceu? Os filhos de Davi cometem incesto, e o incesto de que o filho de Davi fica com a filha de Davi, cometeram incesto. Depois desse incesto, o filho de Davi mata o outro, Absalão, né, que era irmão dessa moça, irmão dessa filha de Davi, né, eles eram filhos da mesma mãe. Ele mata Amon porque ele ficou indignado com seu irmão por parte de pai, ficando com a sua irmã. Você está vendo que gerou uma bagunça essa história, né? É uma confusão até para explicar, né? Fica meio conturbada. Mas se você pegar lá 2 Samuel do capítulo 11 até o versículo 12, vai contar essa história e vai contar o que Davi ia colher. E aí você continua lendo lá que você vai achar tudo isso aqui que eu estou te falando. Não dá para ler porque é muita coisa, tá certo? Então, Amon possuía sua irmã, que era irmã de Absalão, filho do mesmo pai, né? Filho de Davi, mas filho de outra mãe. Absalão fica irado com aquilo ali. E depois ele vai matar esse irmão, né? O Amon. Depois disso, por um tempo, Absalão toma o rei do seu pai e fica com as mulheres, fica com as concubinas do seu pai, no palácio, sendo rei. Davi foge e depois de um tempo, Davi consegue pegar o seu reinado de volta, né? Quando Davi comete isso, ele pede perdão a Deus. E Deus perdoa Davi. Mas Davi, ele vai colher o que ele plantou. E ele colhe tudo isso. O filho com Betseba morre, seus 2 filhos cometem incesto, um filho mata o outro, o próprio Absalão morre, né? Então, olha só o tanto de coisa que Davi colheu através do ato que ele fez. É como eu falo, o plantio é opcional, mas a colheita é inevitável. O que você colhe, você vai colher. Deus perdoou Davi, né? Mas o perdão de Deus não quer dizer que você não vá colher. Consegue compreender? Você plantou, você vai colher, não tem jeito, né? E é isso que as pessoas não entendem. Às vezes, as pessoas chegam na igreja e ela passou a vida inteira plantando o que era ruim. E elas chegam na igreja achando que do dia para a noite a vida dela já vai ser transformada, já vai ser mudada. Não é dessa forma que acontece. Primeiro você vai colher tudo aquilo de ruim que você plantou. E mesmo você
plantando o que é bom quando você chega na igreja, quando você ouve uma palavra, ainda falta você colher aquilo que você plantou de ruim. Deus te perdoar não quer dizer que você vai colher, que você vai deixar de colher. Você ir para a igreja não quer dizer que você vai deixar de colher. Você passou a vida toda plantando o que era ruim. Então você vai colher tudo aquilo que você plantou. Veja bem, as pessoas que estão na cadeia, que estão presos, né? Muitas igrejas vão nessas cadeias, vai lá, levam uma palavra para aquelas pessoas, elas aceitam o Senhor Jesus, elas creem, né, no Senhor Jesus, mas elas não deixam a cadeia quando elas creem em Jesus. Por quê? Porque elas estão pagando por algo que elas fizeram. Do mesmo jeito é a nossa vida. Nós pagamos por aquilo que fazemos. A colheita é essa. E não é de um dia para a noite. Eu creio, eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador e a minha vida vai mudar e a partir de agora eu vou colher o que é bom. Não. Você vai colher primeiro tudo aquilo que você plantou de ruim. E quando você começar a plantar o que é bom, ainda tem uma colheitazinha ruim para você colher ainda. E aí depois que isso passar, você plantar o que é bom, aí sim você vai colher o que é bom. Mas tem uma colheita, tem um plantio, tem um tempo. Não é de um dia para a noite. Esta é a lei da semeadura. Voltando lá um pouquinho em Gênesis, vai contar um pouco da história de José e da história de Jacó também. Jacó, quando ele fugiu do seu irmão, ele ficou 22 anos foragido, sem o seu pai Isaac saber onde ele estava, sem Isaac saber se ele estava vivo. Ele simplesmente fugiu. Foi lá ficar com seu tio, né? Casando com, se eu não me engano, com a sobrinha da sua mãe. Naquele tempo podia, né? E aí o que que acontece? Do mesmo jeito que ele fez, que o pai dele ficou sem saber do paradeiro dele durante 22 anos. O filho dele, José, ficou também, depois de ser vendido como escravo pelos seus irmãos, ele ficou 22 anos sumido, Jacó pensando que ele havia morrido. Então, do mesmo jeito que Jacó fez com seu pai, aconteceu com ele. Essa é a lei da semeadura, mais uma vez se cumprindo aí na história de José e na história de Jacó. Mas, outro dia, em outro vídeo, eu falo mais um pouquinho dessa história para vocês. Hoje, eu quero parar por aqui, tá bom? Eu quero que você reflita sobre esta palavra, eu quero que você reflita sobre o que você vem fazendo, né? Porque se você plantar o que é mal, você vai colher o que é mal. Mas se você plantar o que é bom, você vai colher o que é bom. Então pense um pouco na sua vida, reflita sobre ela, pense se vale a pena você plantar o que você está plantando. Se não vale a pena, muda a rota, começa a plantar aquilo que é bom, para que você venha colher o que é bom também. Tá certo? Deus abençoe vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, tá bom? Valeu!